nosso ponto, meu caro, a nossa democracia ela ainda corre riscos, embora muita gente achou que com a vitória do Lula estava superado. Nós temos, além do julgamento do 8 de janeiro e os outros julgamentos que virão, nós temos ainda uma extrema-direita que tenta, de alguma forma, escalonar para tentar dar outro golpe, se for possível, e isso está muito claro para nós. O Cacá, inclusive, trouxe aqui diversas vezes a mesma frase: o STF está sob ataque. O STF está sob ataque. É isso mesmo que nós estamos vivendo? A tua preocupação é essa também? Nós temos que estar muito atentos e os próximos 2 anos, esse e o ano que vem, serão anos aí tensos, anos muito quentes de temperatura de debate para a gente preservar essa democracia? Eu acho que foi emblemática a participação do Cacá no programa de hoje, porque esse julgamento que vai haver do Bolsonaro, dos golpistas, dos generais, é, como você disse por muitas vezes, o julgamento do século. Então, esse julgamento vai ser precedido de uma tensão máxima. Apertem os cintos que nós vamos entrar numa zona de turbulência. Você viu? Nós fizemos comentários sobre o julgamento que ocorreu em Curitiba, daquele agente penal contra o rapaz lá do PT, daquela morte. Marcelo Arruda. No outro dia, daquela condenação, a juíza falando, o promotor foi transformado em prisão domiciliar. Quer dizer, então praticamente o julgamento não ocorreu. Ele vai voltar para a casa dele, pôr uma tornozeleira, cumprir as regras, é como se ele tivesse sido absolvido. Né? Agora vem os julgamentos militares. O que eles vão fazer aqui no Brasil? Vão pôr uma enorme pressão para que haja atos de rua. Até o Elon Musk já está chamando, repercutiu na sua página a convocatória, um ministro dos americanos, do governo americano, coloca a convocação para a derrubada do presidente Lula, para a derrocada do governo brasileiro. Né? Isso não tem precedente na história. Então, ninguém sabe. E a pesquisa publicada pelo Datafolha, não vamos dizer que a pesquisa do Datafolha foi falsificada, tal, mas do jeito que ela foi colocada ontem, é como se o governo Lula tivesse terminado. Tivesse acabado o governo Lula. Que o Lula tivesse derrotado, que o governo estaria numa situação já de insolvência, que já teria que providenciar outro candidato, que a direita, que o Kassab conversou sigilosamente com Bolsonaro, que teriam feito um acordo para o Kassab ser o vice da chapa de Tarcísio. Então, o clima que está sendo criado no Brasil, que antecede o julgamento do Bolsonaro e dos militares, é para que haja um clima de insolvência, de insurgência. Né? E aí vem essa notícia que você acabou de dar aqui. Caso haja uma derrota do setor da direita e da extrema-direita por uma pequena margem, o presidente Trump e os americanos viriam para o Brasil e não reconheceriam o resultado e nós começaríamos um novo 64, né? Exatamente. E olha só, comunidade, 2 coisas. Primeiro, continue contribuindo conosco, é muito importante. Segundo, estamos aqui recebendo o Adriano Diogo para comentar essas notícias políticas. O que acontece? A notícia vinda de uma fonte próxima ao DCM, fonte militar, é de que nós teríamos aquela mesma situação Dilma, Aécio, em que criou-se um conflito muito grande por uma margem muito pequena, e que já vivemos, de certa forma, isso pela margem pequena de Bolsonaro e Lula. Só que
Diferentemente do Biden, as informações são de que Trump não reconheceria e que estaria pronto, sim, para atuar através da CIA com a extrema-direita brasileira se o exército se insurgisse junto. Gente, olha só, nós estamos sob ataque enquanto campo progressista, enquanto mídia progressista. Ninguém aqui está fazendo nenhum tipo de hipérbole, nenhum tipo de fantasia. Nós estamos sob ataque enquanto mídia progressista, enquanto campo progressista. Esse ataque se dá por uma extrema-direita que não aceitou o resultado, que está sendo muito próxima de ser encarcerada, mas que não desiste, em hipótese alguma, de fazer isso de novo no 2026. Lamentavelmente, existem frentes ditas de extrema esquerda, de esquerda radical, que criam uma ruptura dentro do campo progressista, servindo a quem, através de que interesses não sabemos, num momento em que o que nós precisamos é entender que a alternativa a este país, hoje ainda, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. É o presidente Lula a alternativa hoje. É Lula que derrotou o bolsonarismo, é Lula que devolve de novo dignidade, retirando muita gente da miséria, mas mais do que isso, é em torno de Lula a possibilidade de vencer mais uma vez o que vai ser uma extrema-direita que está se preparando com diversos nomes para ocupar cada vez mais os cargos deste país. Não é só a chefia do executivo que eles estão de olho. Eles já anunciaram que querem a maioria no Senado da República para causar impeachments de ministros do STF, em especial de Alexandre de Moraes. Se nós não entendermos isso e não nos unirmos num momento de alta crise política e de, repito, ataques, não só os ataques ao STF que o Cacai trouxe com muita propriedade, mas ataques institucionais ao governo, ao presidente e à nossa democracia, quando nós nos acordarmos, certo estará o Adriano Diogo em sua fala. Um novo 64 estará entre nós. Então, nós não podemos titubear em relação a isso. Adriano Diogo, perdão a interrupção, te devolvo a palavra, meu caro, a respeito deste cenário perigosíssimo que a gente vive e que não podemos baixar a cabeça, temos que ir à luta, não é, meu caro? Não, porque, olha, vou trazer um dado que é da minha origem, da minha expertise. Quando, por ocasião da Comissão da Verdade, nós fizemos a análise das circunstâncias como ocorreu a morte de Juscelino Kubitschek na Dutra, em 1976, em Resende. Pois bem, nós conseguimos uma vitória espetacular que o Ministério Público Federal, através do promotor de Resende, contratou uma perícia e a perícia chegou à conclusão que o carro de Juscelino foi adulterado as suas condições mecânicas, o carro passou para o outro lado e foi abarroado por um outro caminhão. Em outras palavras, Juscelino e seu motorista foram mortos intencionalmente pela Operação Condor, ao mando do general João Batista Figueiredo, com o aval do general chileno Contreras. Na mesma ocasião que João Goulart foi envenenado, na mesma ocasião que Letelier foi assassinado nos Estados Unidos. Pois bem, a Comissão de Mortos Aparecidos anunciou: caso Juscelino será reaberto. Hoje nós acordamos que aparece em todos os jornais: o caso Juscelino não será mais reaberto se não houver o consentimento da família. Ora, todo mundo sabe que a pessoa que fala pela família está completamente ligada aos interesses do governo ibanês e nunca reivindicou, inclusive quando o João Batista Figueiredo propôs fazer o memorial, a família, esse setor da família concordou e ficou com a versão do sistema. Pois bem, essa situação, então o governo se assustou, transferiu o caso para o Ministério da Defesa, que vai nomear uma procuradora do STM para acompanhar o caso Juscelino. Então,
Nós estamos vivendo um processo dificílimo. E o papel que o governo americano e a embaixada americana começarão a exercer junto aos meios de comunicação, como denunciou o Rubens Paiva quando fez a CPI do IPES e do IBAD, o governo norte-americano começa a interferir na política interna brasileira, desestabilizando o governo Lula. Primeiro, economicamente, através das taxas, das tarifas, do bloqueio às exportações, da sobretaxa e, principalmente, uma campanha cultural e ideológica contra o nosso povo e nosso governo.